Santa Catarina tem uma cultura formada por diversas etnias. Valorizar essas culturas e também as belezas naturais do estado é um dos objetivos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. E com o projeto Roteiros Nacionais de Imigração, acontece o primeiro tombamento definitivo de paisagem cultural. São 13 imóveis em 6 cidades catarinenses, por onde alemães, italianos, poloneses e ucranianos estiveram a partir do século XIX. Para sabermos o que esse tombamento definitivo significa e que cidades são essas, vamos conversar com a superintendente do IPHAN, Cristiane Galhardo Biazin. Muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. O que é um tombamento definitivo de paisagem cultural? Então, primeiramente nós temos que esclarecer que as informações estão um pouco equivocadas, porque não existe tombamento de paisagem cultural. O que existe é o tombamento, que é um instrumento de proteção do patrimônio cultural, e existe a chancela de paisagem cultural, que é outra coisa. Então, nessa reunião que teve do Conselho Consultivo, foram tombadas as 13 edificações restantes num universo de 61, né, dos roteiros nacionais de imigração, e também foi dada a chancela de paisagem cultural aos núcleos rurais do Texto Alto e Rio da Luz, que é em Pomerode e Jaraguá do Sul. E esse tombamento significa o quê? Que esses lugares não podem ser mexidos, alterados, então, demolidos? O tombamento é um instrumento de proteção. Então, quando você tomba um imóvel, ele não pode ser descaracterizado, não pode ser mutilado. E a chancela de paisagem cultural é diferente, porque ela não caracteriza um instrumento de proteção com sanções. Então, quando uma paisagem cultural é chancelada, ela pode continuar se modificando e se transformando com o passar do tempo. Então, não há sanções administrativas nem judiciais com a chancela. Com essa diferença, então, por que a chancela acaba se tornando importante, já que ela é diferente do tombamento? Então, a chancela, eu até vou ler aqui a definição, né? A paisagem cultural é uma porção peculiar do território nacional, representativa do processo de interação do homem com o meio, imprimindo marcas ou atribuindo valores. Isso quer dizer que é uma porção do território que tem a marca da passagem do homem, né? Ela consegue expressar quais são as interações do homem com o seu meio, então ela é importante por isso. É importante preservá-la não só pelo seu meio tangível, mas também intangível, porque dentro dessa paisagem muitas vezes tem manifestações imateriais, né, da cultura dessas pessoas. Então, temos a questão da culinária, os modos de fazer, tudo isso está incluído na paisagem cultural também. E é isso que a gente quer preservar, muito além do que as coisas que são tangíveis, que são os imóveis. E né? quais são as cidades que vão ter agora isso? Como é que funciona? A chancela? Isso. A chancela é em Pomerode e Jaraguá do Sul, no Vale do Rio da Luz, né, em Jaraguá, e no Vale do Texto Alto, lá em Pomerode, que são núcleos rurais, né? Então, são pequenas propriedades rurais que mantêm essas características ainda um pouco preservadas do início do século XX e final do século XIX. Superintendente, de alguma forma, esses locais são identificados, o público reconhece que são lugares de chancela? Ainda não é reconhecido porque a chancela foi feita essa semana, né? Mas existe esse padrão de identificar uma área protegida pela chancela? Existe até a chancela, é um instrumento que não é novo, na verdade. A Unesco já aplica há muito tempo, né? Tem vários lugares no mundo que são chancelados como patrimônio paisagístico da humanidade. Então, a partir desse momento que nós fizemos isso aqui em Santa Catarina, resta o poder público, nas 3 esferas, elaborar estratégias para poder ter o reconhecimento não só do poder público, como da sociedade, né? Alguma iniciativa a partir de agora? Então, a gente vai começar a trabalhar agora com o Estado e com os municípios, né, e elaborar estratégias. Inclusive, a gente vai começar a fazer estudos para ampliar as chancelas de patrimônio paisagístico, não só para esses 2 lugares, como para ampliar mesmo para outros núcleos. Parabéns às 2 cidades que foram aí atendidas pela chancela e sucesso nos próximos estudos. Muito obrigada. Obrigado, um bom dia. Bom dia.